Tá bonito agora. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, o tema que nós vamos estudar hoje, do terceiro volume dos 4 Evangelhos de Rustem, é o Cristo, Senhor de Davi. Essa passagem, ela está nos 3 Evangelhos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus, no capítulo 22, versículos de 41 a 46, Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37, e Lucas, capítulo 20, versículos de 41 a 44. São bem coerentes os 3 textos, quer dizer, bem similares, e vamos reler Mateus. Como estivessem os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? Respondeu-lhe os fariseus: de Davi. Respondeu-lhe Jesus: como é então que Davi, em espírito, lhe chamava meu Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu tenha reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo para os pés. Ora, se Davi lhe chama seu Senhor, como é que é ele seu filho? Ninguém lhe pôde responder palavra, nem mais ousou alguém desde aquele dia interrogá-lo. Então, o capítulo de hoje, que a gente está na sequência do que nós tínhamos acabado de estudar na semana passada, que foi uma passagem em que Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, escolheu a melhor parte. Ela viu todos ali viam, né? Jesus foi convidado para um banquete, para uma ceia, e era uma ceia formal, grande, aí que demandava muitos preparativos, e Marta, servindo a casa, administrava todo aquele vai e vem, aquelas comidas, as arrumações da casa, quer dizer, os serviços gerais que você precisa fazer para uma casa para receber uma comitiva, não só Jesus, mas todos os seus amigos e outros convidados. Então, não é necessariamente só o serviço braçal, mas todo o serviço administrativo da casa, né? Às vezes até você tem empregados para fazer, mas tem que cuidar de tudo para saber se tudo está indo muito bem, etc. E Maria de Betânia, a irmã dela, como era a sua psicologia, ficou ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a lição. Esse foi o nosso último tema, e nós vimos que essa característica de Marta, de estar preocupada com muita coisa, agitada, estressada, era uma característica da sua personalidade. E em Maria também era uma característica da sua personalidade, ficar mais sentada, ouvir Jesus, etc. E vamos buscar isso em 2 outros casos que o Evangelho fala. No caso da aparente morte de Lázaro, ele ficou doente, foi considerado morto, inclusive chegou a ser enterrado, né? Quando Jesus esteve lá no local, né, para cuidar de Lázaro, e fez aquilo que se conheceu a ressurreição de Lázaro. Ali nós vemos Maria agitada, se levantando para falar com Jesus e dar as explicações de como foi a morte do irmão, o velório, o enterro do irmão, e Maria sentada com os olhos marejados d'água, chorando. E numa outra passagem, Jesus também vai à casa de Marta e de Maria, né? E o texto diz que a casa de um homem chamado Simão, o ex-leproso, e ali Jesus então vai ali para um banquete e acontece a mesma coisa. Marta está agitada, cuidando das coisas, e Maria sentada
aos pés de Jesus, aí com mais emoção também, como no caso do irmão dela, ela chorou. Ali no caso de Jesus também ela chorava, lavava os seus pés com as suas lágrimas, jogava perfume sobre os pés de Jesus, sobre os cabelos de Jesus. Então nós vemos aí duas características marcantes, duas personalidades marcantes. Uma personalidade que a gente chama de extrovertida e uma outra personalidade que a gente chama de introvertida. Esse introvertido não quer dizer que seja introvertido no sentido de apática, mas introvertido no sentido de buscar uma realidade mais calma, mais tranquila, interior. E por enquanto que a outra tem a sua realização na exterioridade, em coisas do mundo de fora. São dois tipos de personalidade que marcam bem dois tipos de mundo. O mundo ocidental, agitado, cheio de negócios, de indústrias, né? de capitalismo, de luta por dinheiro e por valorização externa, e o mundo oriental, todo voltado para a espiritualidade, todo voltado para filosofias, todo voltado para se sentar aos pés do Mestre. Nós vimos a colocação de Jesus quando ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa, Maria escolheu a melhor parte. Se nós olharmos o ensino de Jesus, ele não está dizendo que Marta estava errada. Ele está dizendo que tu te preocupas com muita coisa. Ele não está dizendo que a pessoa não deva se preocupar com coisas, fazer coisas exteriores, né? Mas não ser exageradamente assim. Tem pessoas que precisam de tratamento porque são viciadas em trabalho. Tem pessoas que são viciadas em exterioridade. Hoje nós vemos, né, como a internet está prejudicando somente muitas pessoas, em especial os jovens, as crianças, né, que estão tão voltadas para aquele aparelhinho, ficam horas voltadas para aquele aparelhinho. A relação está diminuindo muito, apesar de a gente chamar de rede social. Essa rede social está ficando às vezes muito fútil, sem a presença da emoção, sem a presença pessoal, que é muito importante num trato, na comunicação, na amizade, e os discursos, a fala tem sido cada vez mais reduzida, né? Tudo é com abreviação, tudo é com memes, tudo é com figurinhas, né? E então as pessoas estão até escrevendo muito pouco, em outras palavras, estão acabando se expressando muito mal e muito pouco. E dado a esse enxame, podemos dizer assim, de exterioridade. Então Jesus, ele não foi contra a exterioridade, ele pediu para que ela não fosse tão exagerada. Com relação a Maria, ele não reclamou. Ele diz que ela escolheu a melhor parte. Quando ele fala que ela escolheu a melhor parte, ele não está dizendo que a outra parte não é boa, mas a melhor é essa. A melhor parte é a que Maria escolheu. E ainda explica mais. Aquilo que ela escolheu não será tirada dela nunca. Quer dizer, um aprendizado aos pés do Mestre, se sentar aos pés do Mestre e aprender uma lição, né? Se sentar aos pés de um bom livro e aprender uma lição, se sentar para meditar e captar emotivamente, psicologicamente, espiritualmente, dependendo do nível, bênçãos, poder, energia, através da meditação, isso é algo que não lhe será tirado. Isso não é tirado. Mas isso não quer dizer que a pessoa deva ficar nesta posição. Tanto que várias vezes o texto do Evangelho fala: Jesus subiu ao monte para orar. Ou melhor, à semelhança de Maria, desta Maria de Betânia, né? Ele também ficava sentado aos pés do Mestre, aos pés de Deus, para fazer as suas orações. Ele mesmo dizia para os discípulos, lá no horto, né? no Getsemane, antes de ser preso: será que vocês não podem orar 1 hora sequer? Então convidava eles para a oração, para ficar aos pés da espiritualidade, sentado aos pés da espiritualidade, para ouvir a mensagem do alto, né? Para receber informações que não lhes serão tiradas nunca. Mas isso não quer dizer que você não deva levantar, ter o mundo da pregação, o mundo da agitação, o mundo do convívio com o outro. Por isso que Francisco de Assis, ele sintetizou muito bem Marta e Maria.
quando ele vai dizer que para os irmãos franciscanos, qual que é o melhor? O melhor é sair pelo mundo pregando ou o melhor é ficar em meditação? Como você, até para pregar, tem que parar para meditar, né? Ninguém pode fazer uma palestra como essa que eu estou fazendo se eu não tivesse parado para refletir no texto. Então, ter essa atitude de Maria é importante, mas é necessário também vir até o outro, trazer a sua pregação, trazer a sua mensagem, trazer, no caso do santo, do homem evoluído, trazer o seu exemplo, trazer a sua atitude, e foi o que Jesus fez. Se ele também sentava e diz que Maria escolheu a melhor parte, automaticamente também ele escolheu a cruz, e foi para a cruz também para dar o exemplo. Então, ter esse caminho do meio, esse equilíbrio. E aí, na vez passada, aqui nós fizemos uma palestra sobre o budismo, para entrarmos precisamente na profundidade dessa colocação de Jesus. Você se estressa demais, dizendo que ela devia se estressar um pouco menos, já que o estresse faz parte da vida, e que Maria escolheu a melhor parte, mas não quer dizer que a outra parte também não seja boa, e que não tenha coisas boas. Então, nós fomos buscar a solução no caminho do meio, o caminho do meio do budismo, um caminho de moderação, um caminho de equilíbrio, e um caminho que preza no seu estado mais alto, no seu estado mais elevado, o Sazen, que é sentar para meditar, que gerou então o tal do Zen budismo, né? Zen seria a meditação através do sentar. Então você senta para meditar, mas vai além de só querer aquela felicidade do resultado da meditação. E sim, senta para meditar, mas para que você tenha esclarecimento, para que você tenha criatividade, para que você tenha crescimento, para que você tenha luz, gnose, conhecimento, para depois distribuir com o outro, para facilitar a sua vida e facilitar a vida do outro, para ajudar, para que todos possam crescer também, a exemplo de Jesus. Isso nós vimos na lição passada. E agora começa o texto de hoje com uma interrogação extraordinária do Cristo para os fariseus, e Marcos diz que é para os escribas, né? Para as autoridades de uma forma geral, logo para todos, porque em Mateus ele fala assim, observe, estiveram os fariseus reunidos, e Marcos, ensinando no templo, disse Jesus, aí é para todos, ensinando no templo. E Lucas, mas Jesus lhes perguntou, como é que vos parece o Cristo? Então, os escribas responderam. Então, o ensinamento é de uma forma para todos, para autoridades e para o público de uma forma geral e para intelectuais que são os escribas. O que vos parece do Cristo? E aí existe um livro que é muito chato a gente passar nessa reencarnação, vou dizer isso para vocês do fundo do coração. Passar aqui, o livro está ali, à nossa disposição, e não ler esse livro do Humberto Roden, olha, é uma das coisas mais extraordinárias, mais espetaculares que eu já li. O nome do livro é essa frase do Cristo. O que vos parece do Cristo? Não deixem de procurar, não deixem de comprar. O livro é muito fácil de achar, tá certo? Tem aí com certeza nos sebos com facilidade. Na internet vocês podem buscar na estante virtual. O que vos parece do Cristo? Essa é a pergunta que Jesus fez. Já pararam para refletir no Cristo? Agora, para você ter uma boa... do professor Humberto Roden. Tá? Humberto sem o M. Humberto Roden. Com H. Humberto Roden. Não tem o M. Tá? O que vos parece do Cristo? Essa colocação, para que você possa responder, ela precisa de uma reflexão. Se você não for Maria, fica difícil. Então, se você leva uma vida de superficialidade, de agitação, de exterioridade,
fica difícil você chegar na raiz. Certa vez Jesus já tinha dito: o que os homens pensam que eu sou? Aí eles disseram, um pensa uma coisa, outro pensa outra, outro pensa outra. E Jesus perguntou: e vocês? Fala para os apóstolos: e vocês? Mas repare que ele está num grupinho fechado, e ele quer, nesse grupo fechado de alta qualidade, o que precisa de melhor na face da terra, os apóstolos do Cristo, escolhidos pelo próprio Cristo e dados por Deus, como ele fala, dados por Deus, escolhidos pelo próprio Cristo. Então nós estamos, podemos dizer, numa elite espiritual. O que essa elite tinha para dizer? Elite espiritual, nobreza espiritual. O que os homens pensam de mim, o que vocês pensam? Agora Jesus está falando para todo mundo de uma forma geral. Está falando para as autoridades, está falando para os intelectuais, quer dizer, para as autoridades dos fariseus, para os intelectuais, os escribas, para a população de uma forma geral no tempo. O que pensais do Cristo? Se fala muito do Cristo, e era comum uma frase dessa. De quem ele é filho? Ele saiu respondendo, eu botei aqui, é tão comum nas escrituras, repare, Isaías capítulo 11, versículo 1, Jeremias capítulo 23, versículo 5, tudo livro de alto acesso, de fácil acesso naquela época para as autoridades, para o povo. Livros conhecidíssimos, profetas respeitadíssimos. Continuando em Jeremias, capítulo 30, versículo 9, ainda em Jeremias, capítulo 33, versículo 15, Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, capítulo 30, versículo 24, Oséias, capítulo 3, versículo 5, Amós, capítulo 9, versículo 11. Isso é uma pequena síntese. As escrituras falavam isso. De quem ele era filho. E todo mundo dizia, filho de quem? De Davi. Qualquer um sabia. Ele é filho de Davi. E aí sai repetindo. Os profetas falaram, aí quantos profetas falaram isso? Filho de Davi. E aí todo mundo repetia. De quem ele é filho? Filho de Davi. Mas quem foi Davi? Davi foi um rei que viveu 1000 anos antes de Cristo. O Cristo é filho dele. Esse é o Cristo. E aí, o que Jesus está dizendo? Se repete, se repete, se repete, mas não faz. Ontem, no glorioso jogo do Flamengo, é muito interessante quando acabou o primeiro tempo do jogo, né? Interessante que isso acontece toda hora, mas foi motivo de comentário lá em casa, né? Mal que acabou o primeiro tempo, o juiz fez o pelo sinal da cruz. Eu falei, bom, mas isso é muito comum, Jorge, né? Mas na hora que ele fez o pelo sinal da cruz, ele é estrangeiro, ele é da América do Sul, e eu falei para o meu filho, né? Eu falei, o catolicão. Ele, por que catolicão? Ele fez o pelo sinal da cruz, você não viu? Eu nem prestei atenção nisso. É uma coisa muito comum. Todo mundo faz o pelo sinal da cruz. Muito engraçado quando você pega um táxi, e o motorista de táxi é católico, e a viagem é um pouco maior, ele vai passando por tudo que igreja e sai fazendo pelo sinal. E a pessoa faz. Ele fez. É como se a gente falasse assim, o que vos parece do pelo sinal? Já pensou nisso? São tantas coisas que a gente faz. Já pensou nisso? Né? Quando a gente visita a casa, vamos falar de um sentido um pouquinho mais de mística. Quando você chega na casa de um intelectual, e ninguém pode negar que ele é intelectual, um dos maiores gênios da humanidade, que é Santos Dumont, e a casa está ali, a vida dele está ali, a gente sabe dele ali, sabe de tudo, e tem um exemplo da obra feita por ele na casa dele, é a escada. A gente não consegue subir aquela escada sem ser com o pé direito. Mas por que um cara que inventou o avião, que conseguiu botar o mais pesado do que o ar voando, que é muito legal a gente ver um negócio desse, que a ciência explica, mas a gente realmente não entende como aquele bicho voa.
né? Você vê que agora o avião da França que veio buscar os atletas franceses e alguns turistas, né? O maior do mundo, né? Levava 550 pessoas, né? Fora a mala daquela gente toda, né? A gente fica... a ciência explica, mas realmente é uma coisa... Mas ele fez a escada assim, ele tinha tanto misticismo nesse sentido. O que vos parece de subir na escada com o pé direito? E agora lá em casa que está com obra e escada para tudo que é lado em volta do prédio, eu para sair do prédio eu tenho que passar debaixo da escada. Fico pensando que eu não vou crescer mais. Então são... Aí você fala assim, pô, mas você está comparando subir numa escada com o pé direito, passar debaixo de uma escada e fazer o pelo sinal da cruz com a frase do Cristo, o que vos parece de mim? São só reflexões que a gente tem que fazer, mas todas elas estão ligadas a assuntos espirituais, todas elas ligadas a assuntos espirituais, e que a pessoa faz, diz, e aqui não tanto, porque para nós aqui no Ocidente Cristo já está muito definido, aqui no Ocidente ele é Deus, ele é o máximo, e acabou. E quando eu digo que ele é Deus, numa visão maior em termos de Ocidente, em termos de catolicismo, protestantismo, estou falando em termo quantitativo. Ou então o Espírito diz, ele é o governador da Terra, e foi o Espírito mais evoluído que já teve aqui na Terra, e pronto. Mas já parou para pensar? Aí tem que sentar. É o Sazen, que nós falávamos na palestra passada, que vai dar como resultado um Zen, né? Um resultado da meditação, um dhyana, um alargamento da consciência, um alargamento tal da consciência que poderá te dar identidade com ele. Porque hoje a própria ciência fala, isso é Alberto Einstein, que o objeto, para se entender o objeto, eu tenho que ter uma relação com o objeto ao ponto de me identificar com ele. Por enquanto que eu não me identifico com o objeto, eu não vejo ele na sua realidade. É o velho exemplo da pedra. Eu jogo uma pedra, não tem, eu vejo ela cair em linha reta, mas uma pessoa que está na estação vê ela caída em curva. Daí a teoria da relatividade, tudo é relativo. Caiu em linha reta ou caiu em curva? Depende. Então, por enquanto que o sujeito não se relaciona com o objeto, daí o seguinte, por enquanto que eu não amo o objeto, eu não sou o objeto, não me transformo nele, eu não tenho ele em essência, eu não sei ele em essência, ao ponto então de que eu tenho que me refletir em Cristo e refletir tal ao ponto de me transformar em Cristo, de ser um com ele, de me identificar com ele para aí em essência, sendo ele, ter um melhor esclarecimento, ter uma melhor compreensão, ao ponto, aí podemos dizer, de tanta reflexão de vida, em que Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. E para nós, como é que é isso? E a gente repete a frase de Paulo, mas nós temos essa experiência, o que é viver em Cristo? Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A gente não tem essa experiência. A gente não pode falar assim. A gente até diz assim, mas não é a realidade. Até chegar o leão. O leão chega na tua frente para te destruir lá se você for um cristão e for mandado para a arena, né? E aí? Você é cristão até o leão chegar e ele abrir a boca? Como é que é? Qual é a tua experiência de Cristo? Então a frase do mestre é uma sacudidela. E eles responderam da forma mais simples, é o pelo sinal. O cara faz o pelo sinal, ele nem pensa. Aliás, se a gente perguntar no final da viagem, mas o senhor fez o pelo sinal? Ele falou, eu faço sempre. Mas quando? Ele nem lembra. Quantas igrejas o senhor fez pelo sinal hoje? Não sei. Eu faço. Não precisa nem estar consciente para fazer. Já virou um hábito. Mas se a pessoa refletir, por exemplo, haviam 2 igrejas. Aliás, havia uma só, que era o cristianismo.
De repente, vai um cristianismo para o Oriente, vai um cristianismo para o Ocidente. E nós temos a Igreja Católica Oriental e a Igreja Católica Ocidental. A de Roma é a que ficava em Constantinopla. E daqui a pouco elas começam a brigar entre elas, a se dividir e ficar inimigas, e ficaram sem falar, etc, etc. Muito bem. Aqueles que andam todos de preto com a barba muito branca, isso é oriental. E a gente vê pouco aqui porque nós estamos no Ocidente, que tem mais do outro. Muito bem, quando a gente vai lá no Oriente, nós vamos para a Turquia, nós vamos para a Grécia, né? Nós vamos para Israel, a gente vê muito do outro, às vezes até muito mais do outro do que do ocidental. Mas eles têm bem esse conceito. Na hora de fazer o pelo sinal, fazem diferente da gente, do Ocidente. Porque aqui no Ocidente se acredita em Pai, Filho e Espírito Santo. Lá é Espírito, Pai e Filho. Aliás, brigaram por causa disso. Né? Se é Pai, Filho ou Espírito, ou se é Espírito, Pai e Filho. E brigaram. E na hora de fazer o pelo sinal, fazem de forma diferente. Muito bem. O que não interessa e nem adianta fazer, porque também não vai ficar gravado aqui na nossa palestra o gesto. Mas o que eu queria dizer é, a gente faz as coisas espirituais e não pensa, não raciocina. Então o Cristo pede uma reflexão. E na figura principal. E lá como era tão comum a ideia do Cristo, do Messias, eles esperavam tanto o Messias, o judeu esperava tanto, isso era um assunto tão comum, como aqui é comum o Pai Nosso, que qualquer um respondia, filho de Davi. Por quê? Porque está aqui, eu não vou ficar repetindo os números, mas porque está em Isaías, está em Jeremias, está em Ezequiel, está em Oséias, está em Amós. E nós nascemos e todo sábado a gente escuta isso na sinagoga. É filho de Davi. Aí o Cristo faz uma pergunta, então como é que? Esse como é que levou Sócrates para tomar cicuta que matava 10 cavalos e morreu porque diz que ele estava alienando os jovens. Porque ele fazia os jovens pensar. Ele era um professor que andava pela natureza, pela vida. E na vida, ele assim tinha um método socrático, que é a maêutica, né? Tirar de dentro, ser mãe, fazer um parto, fazer nascer, maêutica de mãe, fazer gerar algo que está escondido, como a sementezinha do feto. Está escondida, daqui a pouco ela começa a se multiplicar, ela vai se multiplicando, vai como se fosse fermentando, como se fosse do pão, ela vai se multiplicando, uma célula, o ovo zigoto, se transforma em 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 9 meses depois, pá, nasce, numa multiplicação doida, como a do fermento no pão, com muito mais até inteligência do que o fermento no pão. Mas é a maêutica, gerar uma ideia nova, gerar um novo conceito. Isso daí é o Koan, é o resultado lá do Satori, né? Quando eles entram em meditação, e nós vimos na palestra passada, quando ele tem um estalo do Vieira, ou o que nós chamamos de eureka, uma criatividade, que é um Koan, algo inusitado, que quase sempre é muito alegre, Raramente a espiritualidade te dá conceitos que não venham estampados de alegria. Quando ela te pede, às vezes, para meditar numa determinada coisa. Havia uma moça que ela foi lá visitar o Chico Xavier. Ela foi lá visitar o Chico e o Chico perguntou pela mãe dela. Ela falou, mamãe não veio porque não está bem hoje de saúde. E o Chico disse, então ora, minha filha, vai para casa e ore bastante. Passa uma semana orando, lê o evangelho o máximo que você puder de evangelho. Sempre. E no máximo que possível, sempre perto da sua mamãe. E ela falou, Chico, deixa de ser agorento. Mamãe não veio porque está com resfriado. Não é nada disso que você está pensando. Vai, minha filha, passa a semana lendo evangelho e passa sempre no máximo perto da sua mamãe. E ela então ficou meio assim, como era o Chico, fez. E quando chegou no final da semana, ela desencarnou. Era ela, não era a mãe. Era ela. E ela tinha de ficar sempre do lado da mamãe, porque como ela desencarnar, é bom na hora ter sempre alguém para nos ajudar, para nos amparar, para nos segurar, para dar a mão. E a mãe era também uma pessoa muito forte, muito corajosa. E aí você ficou com essa cara de sorriso.
Eu estou falando da morte e a gente sorri? Ora, mas não é isso? Isso é um Qur'an, isso é uma criatividade. Ou você vai refletir em algo que pode ser as coisas mais grávidas e vai te dar um ar de satisfação. Por isso que o santo fica com aquele olhar de satisfação, de alegria. Por isso que Teresa d'Ávila e outros santos interpretam o encontro com Cristo como um casamento, como um noivado com felicidade. Por isso que as freiras usam anel, estou casada com Cristo. Quem tem a experiência de um casamento com Cristo, de uma unidade com Cristo, fica aquela cara de orgasmo, de felicidade, de êxtase, sem necessariamente gargalhar. Mas feliz. E é isso mesmo. Aliás, todo o livro Cântico dos Cantares nas Escrituras é o relacionamento de Salomão com a rainha de Sabá, né? Todo um relacionamento de amor e de afeto para poder mostrar o relacionamento nosso com Deus. E a melhor forma de explicar é através desse relacionamento, dessa forma de visão do contato sexual. Então, essa alegria está sempre presente nas coisas espirituais. Porque quando você descobre, tem eureka, você não pode imaginar um Arquimedes quando pulou na banheira e teve eureka, um cara triste. Eureka. Não, ele estava pulando, a gente pode imaginar ele pulando, saindo da banheira nu, pelado, alegre. Quando a maçã caiu na cabeça do Newton, ele não podia estar, ai, que essa maçã caiu na minha cabeça. Ele devia estar feliz da vida quando ele teve a ideia da gravitação. O estado de alegria, de beleza, de felicidade, acompanha o êxtase espiritual. Daí o Cristo mandar a gente refletir no que se tem de mais extraordinário na vida. Então, você, no mínimo, por que o pé direito para subir a escada? Por que pelo sinal que você faz? Por que não passa por debaixo de uma escada? São todas as coisinhas que a gente vai construindo e não sabe por que vai fazendo. Também a gente não pode, com a figura do Cristo, sabe? Porque filho de Davi, pronto. E repetir, porque Amós falou, Ezequiel falou, Jeremias falou, Oséias falou. Mas que isso? Calma. Já parou para pensar? E o que ele está querendo com isso é dizer, há algo mais extraordinário para pensar. E Maria, de Betânia, escolheu a melhor parte, sentar aos pés dele, para ouvir dele. Entenderam? Não é um gesto só de sentar. Ela sentou aos pés do que se tem de melhor. E essa melhor parte, que ela vai descobrir, não será tirada. A moça chegou desesperada para falar com Siddhartha Gautama, com Buda. O meu filho morreu. Meu filho morreu. Mas todo dia morrem filhos. Todo dia morrem filhos. Agora tinha uma senadora discussando ontem, no dia do impeachment, que ela dizia que até o governo do Lula eram 300 crianças por dia que morriam. Não sei se o número dela está certo, mas peguemos a senadora, tá certo? No discurso ontem inflamado. 300. Morre todo dia. Isso ela está falando do Brasil. Tem que passar no mundo inteiro. E essa mãe chegou desesperada para falar com o Buda. Meu filho morreu. E o Buda falou assim, e que eu posso? E o que você deseja de mim? Não, que você traga ele de volta. Quero que você traga meu filho de volta. E ele falou assim, tá fechado. Você vai fazer uma coisa. Você vai de casa em casa e pergunta se tem um grão de mostarda. Se tiver, pede e me traga o grão de mostarda. E aí eu vou trazer o seu filho de volta. Vai já trazer um grão de mostarda. Mas com uma condição. É o tal do porém do estéreo. Com um porém, mas com uma condição. Só pode ser um grão de mostarda de uma casa que nunca morreu alguém. E ela saiu doida procurando. Em toda casa na Índia tinha grão de mostarda. Eu não posso nem dizer que em toda casa no Brasil tem feijão hoje. A situação está mais complicada, né? Mas com certeza deve ter desemprego. Mas voltando para o caso lá da Índia, em toda casa tinha grão de mostarda.
Mas ela não conseguiu uma casa que tinha um grão de mostarda que alguém não tivesse morrido. Na hora que ela perguntava, o meu tio morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, um filho meu morreu. E o grão de mostarda não servia. Então ela voltou desesperada para falar com o Buda. E Buda falou assim, você quer que eu reverta isso? Você quer que eu reverta essa situação? Se você chegou à situação que todos passam por isso, e como é que eles estavam lá? Não estavam vivendo? Viva também a sua vida. E siga. A realidade é que a morte está presente em todos os lugares, como o grão de mostarda está presente em todos os lugares. E a mensagem do Cristo que vai além, não que a gente ao pé da letra queira fazer divisão religiosa, dizer que Cristo é melhor que Buda, não necessariamente nesse conceito. Aliás, na palestra que eu fiz agora no fim de semana, no sábado, no Congresso de Petrobaldi, eu botei uma frase do Jung, do psiquiatra Jung, dizendo assim, por que Buda não é tão respeitável quanto Cristo? Por que a religião budista não merece toda a consideração como a religião cristã? Muito bem. O Cristo, simplesmente porque está numa outra época, com um novo conceito, vai além. Aliás, existe um capítulo do professor Petrobaldi chamado A Evolução Espiritual, que está no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão, em que ele traça 3 caminhos religiosos, o brahmanismo, o budismo e o cristianismo. E ele mostra por que um vai além do outro, conforme que um vai além do outro, porque um apresenta um tema, depois aquele tema já pode ser superado, eu já estou num outro degrau, e depois, quando ele está num outro patamar, eu já supero aquele tema e vou além. Então, no caso, Petrobaldi diz, no brahmanismo veio os cânticos, as religiões, os ritos, no budismo já veio o conceito de reencarnação, e com o cristianismo veio um conceito maior, que é de valorizar tanto o rito, a religião, como a reencarnação, e ainda além de todos eles, falando do amor. Que é o que dá valor, é que dá valor ao zero, as coisas. Porque o problema não é de muito reencarnar, nem de muito ter religião. Você pode fazer os rituais todos, se você não perdoa, diz o Evangelho. Também você pode reencarnar 1000 vezes, se não perdoa, se não ama. Então o amor vem dar, ele vem dar valor aos zeros da vida. Mas você, para chegar a esse conceito crístico, já tinha de estar num outro patamar. Aí nesse outro patamar, ele pega o mesmo conceito da semente, de mostarda, lá do budismo, e faz que o menor grão de mostarda é a mensagem da fé. E aí a fé é a união com Deus. E quando você está unido a Deus, você pode tudo. Pode dizer para essa montanha, essa daqui vai para lá, etc. Aí a mostarda é transformada como símbolo de alguém que tem fé. Porque ela era pequenininha e ficou grande. Assim também o homem, que ele é pequeno, mas quando ele está com Deus, não há medida. É um supervalor. Deus é o que valoriza o homem. Aliás, é o Salmo, que diz que é um homem para tu pensar nele, Senhor. Mas o que é o homem? Filho de Deus. E quando ele tem essa visão de que ele é filho de Deus, aí é grão de mostarda. Aí ele realmente passa a ser grande. Porque passa a ser herdeiro de tudo. Né? Ora, então a reflexão, a palestra já podia parar aí. O que vos parece do Cristo? Eles responderam rapidamente. Filho de Davi, filho de Davi. E Jesus faz uma única pergunta. Tá bom, vocês viram isso em Isaías, viram isso em Ezequiel, viram isso em Amós, viram isso em Oséias, viram isso em Jeremias. Mas e no Salmo? No Salmo 110. O Salmo 110, versículo 1. Vamos dar uma paradinha aqui, antes de dizer do que trata o Salmo 110, versículo 1. Que também é um livro das Escrituras, tão querido quanto os outros, tão conhecido quanto os outros. Aliás, era um salmo cantado, tanto que começa assim, Cântico de Davi. Era cantado, era muito conhecido. Aliás, era repetido sempre nas solenidades, nas festas, na Páscoa, como um dos salmos maravilhosos, principais, então conhecido de todos. Por que vocês não refletem no que está lá no Salmo? 110,
São 150 salmos. No Salmo 110, no versículo 1 diz assim: Salmo de Davi, o Senhor disse ao meu Senhor. De quem ele falava? Do Cristo. Mas como? É Davi quem canta. Ainda digo mais. Olha que legal. Jesus disse: e Davi, em espírito, falou no Salmo. E Marcos: e Davi, pelo Espírito Santo, falou. Então ele estava medianizado, estava inspirado em espírito maior, um espírito divino, numa super mediunidade, numa super intuição. E aí ele capta esse conceito. Então é mais do que Davi, é uma revelação espiritual que Davi teve. E aí começa o salmo: o Senhor disse ao meu Senhor. Aí complica tudo. Porque quem é um Senhor que disse ao outro Senhor? E Jesus disse: se Davi falou isso, o Senhor disse ao meu Senhor, como ele chama de Senhor? Como ele chama de Senhor aquele que é filho dele? Logo ele está dizendo que o segundo Senhor é o Cristo. Então havia um Senhor que disse ao Senhor. E Jesus fala: como que ele chama de Senhor ao filho dele, se esse Senhor é o Cristo? Então a gente chega à conclusão que o segundo Senhor da frase, o Senhor disse ao meu Senhor, é o Cristo. E Davi está chamando ele de Senhor. E se vocês estão dizendo que o Cristo é filho de Davi, ele está chamando o filho dele de Senhor? Né? Quando você fala para o seu filho, você não chama o seu filho de Senhor? É o contrário. É o contrário. É o filho que chama o pai de Senhor. Mas se vocês estão dizendo que ele é filho de Davi, o Cristo, e Davi chama ele de Senhor, o pai pode chamar o filho de Senhor? Tem lógica? Jesus está começando isso é a maiêutica socrática. Pelo método da ironia, a maiêutica era acompanhada de um método chamado ironia, que acabou por deboche a tal da ironia sendo algo de desvalor. A ironia socrática é assim, é te levar por perguntas a ideia de que aquilo que você pensa que sabe, não sabe. Essa é a ironia do negócio. Só que, como mataram Sócrates, também estão pegando o conceito dele e tentando desvalorizar. Mas não, é simplesmente destruir aquilo que para você está profundamente resolvido. Quem é Davi? Quem é o Cristo? Filho de Davi? Como? Ele chamou o Cristo de Senhor? Mas como pode? Se o Cristo é filho dele, ele chama o filho de Senhor? Isso é uma sacudidela, isso é ironia. Aí o sujeito tem que pensar. E aí ele vai tirar de dentro dele. Na hora que ele tirar dentro dele, vai passar por um processo de reflexão. Até chegar a eureka, ou deu à luz, que leva um processo, um parto, no caso do ser humano são 9 meses, né? Ele vai passar por um período de reflexão que aí vai gerar algo e ele vai gritar eureka, vai dar a luz. E ele vai perceber que é um conceito maior. O grande problema é que eles traduzem assim: o Senhor diz ao meu Senhor, primeiro por alguns motivos. O judeu não falava o nome de Deus, porque no primeiro mandamento diz: não falar o seu santo nome em vão. Então, se eu não posso falar o nome de Deus e sou sacerdote uma vez por ano, o sumo sacerdote é que entrava no local mais sagrado do templo e pronunciava o nome de Deus, então, toda vez que eles tinham a palavra Deus, eles fugiam da palavra Deus. Por isso que várias vezes no Evangelho, quando é Lucas que está falando, Lucas fala assim: o reino de Deus. Por exemplo, Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Pronto, isso é Lucas. Mas Lucas era um médico, um intelectual, falava o grego. Ele não era do judaísmo. Agora Mateus não, Mateus era judeu. Mateus morava na Galiléia, escreveu o Evangelho na Galiléia e Nazaré, como nos lembra o Emanuel no livro Paulo Estevão. Aí toda vez que ele tinha de falar
uma passagem como essa, ou começar uma parábola, o reino de Deus é semelhante, ele não usava a palavra reino de Deus, usava a palavra reino dos céus, porque não podia escrever Deus. Várias vezes, então, para substituir o nome Deus, eles botam a palavra Senhor, Adonai, El Shaddai. El é Deus, Shaddai, exército, o Deus dos exércitos. Mas o nome dele, eles não escreviam. Fugiam do nome, para usar Deus. Então botavam Senhor. Eu tenho as Bíblias lá em casa em hebraico, perdão, não só em hebraico, sim, mas dos judeus, os textos que os judeus aceitam, e eles, para traduzir esse texto, eles falam o eterno. No local da palavra Deus, eles traduzem por eterno. Então, eu ia trazer para vocês, mas era tanto livro que tinha de ficar trazendo. Então, por exemplo, neles, você pega no tanto um que eu tenho só do Salmo puro, traduzido por um judeu, como também toda os textos, também que é o masorético, né, os textos gregos dos judeus, a expressão, a colocação eles botam outra palavra, o eterno, por exemplo, né, que é o mais comum. O mestre. Ora, então, a palavra virou confusão, pior ainda, quando veio o cristianismo. Porque se o judeu fugia da palavra, porque não podia usar o santo nome de Deus, quando veio o cristianismo, ele vai trazer alguns conceitos que vai piorar mais ainda a situação. Qual o conceito que vai piorar a Trindade? Porque numa expressão como essa, o Senhor disse ao meu Senhor, aí o cara, tá bom, é o pai conversando com o filho. Aí o Espírito Santo não estava. E aí eles vão pelo conceito de Trindade, e muitas vezes no texto fica confuso. Porque, por exemplo, Davi diz, Cântico de Davi, começa, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor. E Davi falou isso por Espírito. E Marcos coloca pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos no mesmo texto os três ao mesmo tempo. Davi foi inspirado pelo Espírito Santo, que disse que o Deus Pai falou com Deus Filho. Aí no mesmo texto nós temos três, a Trindade. Aí vai começando a criar mais confusão ainda. Mas como é que está no original? Aí quando você vai no grego, no hebraico, por isso que é importante ler as coisas no hebraico, e quando, se você não sabe hebraico, pelo menos ter a Bíblia lá no hebraico com o dicionário do lado, aí você só olha a palavrinha e aí a coisa fica fácil. Ou então boas Bíblias, né? Como a Bíblia de Jerusalém, que é dos católicos, que para esse texto ela tenta fazer uma confusão tremenda, porque fica claro, extremamente claro, e ela tenta sair algumas vezes, mas já no primeiro versículo ela não tem como fugir, ela segue o padrão e deixa de forma clara. Mas depois, nos versículos seguintes, aí ela não traduz para complicar. Aliás, não é nem para complicar, é porque se o cara traduz, fica tão óbvio, e ele mesmo fica sem entender, porque ele não fez o sazen, sentou para refletir, que era impossível. E aí quando reflete, como no caso do professor Pastorino, em que a tese dele foi precisamente sobre a Trindade, e quando ele refletiu e começou a falar para as autoridades na década de 30 sobre o conceito da Trindade, sobre o que ele entendia, a autoridade religiosa, que era o cardeal que estava ali na banca examinadora da sua tese de doutorado, falou, se curva, baixa a cabeça e silêncio. Esse foi o primeiro encontro dele com a sua tese. E ele teve de curvar, baixar a cabeça para a tese dele ser publicada. E aí depois ele foi refletindo, aí houve o caso Mahatma Gandhi, em que a igreja não deixou Gandhi entrar porque estava vestido com roupa indiana e tinha de entrar com roupa de caráter ocidental, o que é ilógico, e mais ilógico ainda quando o Papa mandou um recado dizendo que não podia recebê-lo porque domingo é dia santo, só se recebe cristão. Aí Gandhi teve de pronunciar aquela frase maravilhosa, cristãos do mundo inteiro, escutar, eu aceito o vosso Cristo, mas não sou cristão, porque o Cristo e o cristianismo são coisas completamente diferentes.
completamente diferentes. Mas, se a gente olha o texto é simples. O Senhor disse a meu Senhor. Um grandão, o outro menor. Mas quem um, quem é outro? Salmo de Davi. O Senhor, e aí vem um texto. I, Red, Val, Ré. Esse é o nome de Deus, o nome que não pode ser pronunciado. Aliás, não pode nem ser pronunciado porque não tem vogal, então fica difícil. Aí é uma corruptela quando fala em Jeová, porque tem que ficar botando letrinha, como é? Consoante, né? Vogal numa palavra, para poder ter sentido. Então, Jeová não tem nada a ver com esse nome aí, que talvez a melhor pronúncia seja Yahvé, mas como não pronunciar o seu nome em vão, a forma também de pronunciar pode estar profundamente errada, essa minha. Bom, o nome dele é esse? Ele disse ao meu Senhor. E essa palavra aqui que está para Senhor, muitas traduções botam rei, para poder ser o Davi, mas o Cristo disse que era ele. Então, como ele chama de Senhor, então o Cristo está dizendo que é ele. Mas quando você pega essa mesma palavrinha e vai procurar em vários textos bíblicos, quando ela é usada, em muitas e muitas passagens, ela é traduzida por mestre. Aí o Cristo primeiro identificou com ela. Que vos parece do Cristo? Então, como Davi falou naquela frase, o Senhor disse ao meu Senhor, como ele chama de Senhor? Ora, se ele chama de Senhor, o Cristo está se identificando com ele. Sou eu? Sou eu? Então ele está me chamando de Senhor. Não daquele Senhor do Yahvé, mas ele está me chamando de Senhor. E, nesse caso, a palavrinha também é traduzida por mestre. Rei, muito forçado. Raramente tem que forçar para traduzir por rei. Por isso que as Bíblias, quando vocês pegam, e aqui no texto, ó, vou ler o texto. O Senhor disse, como é então que Davi, em espírito, em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse é o texto. Disse o Senhor ao meu Senhor. Repare que eles não traduzem. Não traduz para confundir. E bota Senhor, todos dois aqui com letra maiúscula. Então você não sabe a diferença de um Senhor para outro Senhor. Mas no hebraico são duas palavras diferentes. Duas palavras diferentes. A primeira palavra é o Yahvé. É o Yahvé conversando com o outro Senhor. E o outro Senhor, que muitas vezes, na maioria das vezes, em outras palavras, em outras passagens, ela é traduzida por mestre. E o Cristo disse que era ele. Então, agora fica fácil. É como se tivesse dito assim. Salmo de Davi. Yahvé disse ao Cristo. Ou disse ao mestre, que é o Cristo. Ou Yahvé disse ao mestre, e que Jesus disse, sou eu. Agora, vamos pegar aqui uma passagem em que está em João, no capítulo 13, versículo 13. Pedro chega para Jesus e diz, mestre, e ele diz, me chamais mestre? Sim, eu sou. Então ele não nega, eu sou mestre. Ah, bom, e tem muitos mestres, Senhor? Aí já está em Mateus. Mateus, no capítulo 23, versículo 20, no versículo 10, diz assim, a ninguém chameis mestre na terra, pois só tendes um mestre. Então, João 13, me chamais mestre? Sim, eu sou. Mateus 23, 10, a ninguém chameis mestre na terra, pois só tendes um mestre. Então é ele. Ah, então a palavrinha que pode ser traduzida por mestre
Tá certo? Jesus se identificou com ela e tá lógico. Está correto dentro do seu ensinamento. Ele diz que é mestre, ainda diz, ninguém chame de mestre. Logo, esse mestre é um mestre imenso, tão grande, que chega a ser chamado de Senhor. Lá, uma tradução poderia ser Senhor, mas é o Senhor no sentido de mestre, de grande orientador. Então tá. E com isso ele quebra a ideia de Davi chama o Cristo de Senhor. Ou mais, chama o Cristo de mestre. Se Davi, porque a tradução é Senhor, se ele chama o Cristo, se você quer traduzir por rei, muito bem. Se você quiser traduzir por mestre, muito bem. Agora vocês estão dizendo, e eu estou perguntando, que vos parece do Cristo? E vocês estão dizendo, ele é filho de Davi. E agora Davi está dizendo, chamando o filho dele de mestre. Se chega para o filho e fala, meu mestre, vem cá. Mas é o contrário, é o pai que ensina as coisas ao filho. É o pai que ensina o filho a andar, é o pai que ensina o filho a comer, é o pai que... Pai, mãe. Ensina o filho a andar, o filho a comer, o filho a falar e responde as coisas para o filho. Então quem é mestre é pai. É o pai, não é o filho. Então, não tem lógica. E só dizer que ele é filho de Davi, não responde. E aí diz o texto, e a palestra podia parar aqui. Sendo assim, eles não sabiam responder. E não perguntaram mais nada a Jesus. Ficavam caladinhos, quietinhos, porque eles não tinham resposta. Mas é muito triste isso, você não ter uma resposta. Porque quando você não tem uma resposta, o que você tem que fazer quando você não tem uma resposta? Da pergunta básica da vida, porque eu não estou perguntando algo qualquer, eu estou perguntando sobre o Cristo, o Senhor planetário. Para o judeu é o Salvador. Para o judeu, o Cristo é o Salvador. Se ele é o Salvador, você vai ser indiferente? Você tem uma resposta, como você não tem a resposta, você não pergunta mais. E você então vai ser indiferente ao teu Salvador? Quer dizer, você não liga para a tua salvação? Para aquele que vai cuidar da tua vida? Para aquele que vai te dar evolução? Então é um descaso que não tem lógica. Aí vem o texto, por isso que nós estudamos o texto da semana passada. Maria escolheu a melhor parte. O que fazer numa hora dessa? Se eu não tenho uma resposta, senta para meditar. Senta. Vai sentar, ué. Para ter a eureka. Para ter a luz. Para ter o satori. Para desvendar o koan, o mistério. Né? Aquilo que é engraçadinho, aquilo que não tem solução, tem que ter solução. Isso é uma espécie de koan. O Cristo é... Koan, para quem não assistiu a palestra na semana passada, são piadinhas cósmicas. E aqui uma piadinha cômica, uma charada, mas que traz luz, vai trazer eureka. Você repete sempre. O Cristo é filho de Davi. E eu te passo essa frase. Davi chamava ele de mestre. E mais, estava em espírito, ou é uma revelação. Foi algo divino. Jesus vai além, né? É o Davi, o homem que está falando isso. Davi foi tomado espiritualmente quando disse uma coisa dessa. Jesus está dando grandeza para a frase. Isso é uma revelação espiritual. É uma mensagem divina. E ele está chamando o Cristo de mestre. E aí não responde ser filho. Tem que sentar e meditar. Para descobrir. Resolver a charada. Mas a charada prossegue. Porque o Senhor disse ao meu Senhor: colocarei os teus inimigos sob os cabelos dos teus pés. Bom, então esse Senhor aqui, o Yahvé, está dizendo para o Cristo que vai pegar os inimigos todos do Cristo, os inimigos do Cristo, e vai botar descabelo para os pés. O Stênio explicou o que é para a gente. É aquele banquinho pequenininho que a gente bota na frente da poltrona. Vai descansar os pés.
Tá certo? Mais ou menos isso. Descansar os pés, botar o pé num banquinho. Então aquele banquinho, o escabelo, é algo muito gostoso. É muito legal. Né? Você chega cansado, deita numa poltrona, se senta e bota os pés naquele escabelo, naquele banquinho. E aquele banquinho te dá o quê? Conforto, é agradável, é prazeroso, é relaxante, é calmante. Tudo bem? E é muito legal que você vai sentar para meditar. Vai sentar para meditar. E quando você sentar para meditar, você vai pegar os inimigos e transformar em escabelo. Que é coisa confortante, prazerosa, agradável. Bom, mas no caso, quando a gente lê o Salmo 110, ele é pequenininho, gente. São 10 versículos, não deixem de ler em casa. Pequenininho. Quando a gente lê, vai a partir do versículo 2 até o último versículo, falando porque ele vai destruir os inimigos, vai destruir as nações, vão colocar as nações debaixo dele, porque antes dele nascer, ele já era o tal, eu não sei o quê. Então, muito bem. Antes dele nascer, ele era grande, etc. Ele vem aqui e vai receber. E o próprio texto diz, é o Senhor que vai fazer isso, vai pegar todos os inimigos e vai botar de escabelo dos seus pés. Os seus inimigos ficarão submissos a você. Você vai dominar sobre todas as nações. Tudo. Todos os reis vão se curvar diante de você. E o Salmo vai por aí, e normalmente todas as interpretações que eu li hoje para trazer para vocês, fiquei um tempão fazendo essa coisa, todas falam da vitória do Cristo e a destruição dos inimigos. Todas. Ninguém pega um único detalhe. O escabelo, esse banquinho, vocês têm uma palavra melhor do que banquinho, não? Para esse negócio? Não? Não? Como é que a gente chama isso? É escabelo mesmo? Você chega numa loja, eu quero comprar um escabelo? Não. Bom, deve ter um nomezinho melhor. Mas, muito bem. Mas, hoje até é difícil, né? Esse negócio todo. Comprar essas banquetinhas. Está saindo de moda, né? Mas, muito bem. Mas que é prazeroso, que é gostoso, é. Ora, então ele está dizendo, ele vai vencer os inimigos? Vai. Os inimigos vão ficar submissos, vão ficar sob o controle dele? Sim. E ele está falando no futuro, aguarde. Tu sentarás à minha direita. A minha direita vai sentar. Olha como está o texto aí que nós lemos. Ele vai sentar à direita. À direita. E no futuro vai receber desse Senhor todos os inimigos sob os cabelos dos seus pés. Ele vai vencer os inimigos, sim, mas os inimigos vão deixar de ser inimigos, vão ser coisas prazerosas. Escabelo é algo prazeroso. É isso que eu não queria ficar na interpretação comum lá que as autoridades católicas, protestantes e outros que eu li hoje dão. Não é uma vitória no sentido de derrotar o outro, mas é de transformar o outro em coisa prazerosa, gostosa. Aliás, quando você bota o pé no banquinho, lá nessa banquetazinha, e sente gostoso, você não pensa assim, me dei bem, estou pisando em você. Não. É algo que você não pensa nisso. É gostoso e pronto. Se é gostoso, é como se fosse assim, é algo que me faz muito bem, se transformando então todos aqueles que são teus inimigos em algo que faz muito bem. Tá certo? E havia um camarada chamado Júlio Maria, o padre Júlio Maria, que sentava o pau do Chico Xavier. Passou 13 anos sendo o ataque do Chico Xavier, pisando, escrevendo artigos, ou falando
a barbaridade do Chico. Um dia, o Emmanuel chegou para ele e falou: Chico, vamos fazer uma oração que o padre Júlio Maria morreu, o seu benfeitor. E o Chico falou assim: eu não sabia que ele tinha morrido. Vamos sim fazer oração. Não, que ele foi fazer oração, eu falei: mas peraí, Emmanuel, fazer uma oração para ele. Mas meu benfeitor, ele é, Chico, quanta coisa você aprendeu com ele, para ser melhor, para se aproximar mais de Cristo, para aprender a ser uma pessoa do bem, né? Ficar sempre se policiando, prestando atenção naquilo que você recebe mediunicamente, para ver se não tem nenhuma falha, para não ser criticado de maneira leviana pelo padre, para que tudo aquilo que ele critique seja da cabeça dele, não sua, para que você seguisse no caminho certo. Olha quanto bem que ele fez para você. Então aqui nós já temos um inimigo que o Chico venceu. Tá, mas agora transformar o padre Júlio Maria num amigo, em algo prazeroso, só o Cristo é que vai fazer, é algo muito maior. Por isso que o texto está falando no futuro. E no futuro, isso é um salmo de Davi, foi dado 1000 anos. 1000 anos antes do Cristo. 1000 anos o Cristo usa essa frase para ele. E na época que o Cristo usou essa frase para ele, os inimigos dele não eram escabelo dos seus pés. Primeiro, nem escabelo era no sentido, não era escabelo, coisa prazerosa, eram inimigos mesmo, e inimigos que venciam ele. Pilatos botou ele na cruz, Anás falou mal dele, Caifás falou mal dele, era inimigo mesmo. Herodes também, botaram coroa de espinho, botaram cana nele, sentaram uma surra nele. Tá certo? Então eram inimigos vitoriosos, pelo menos aqui, e botaram lá a plaquinha da condenação. Por que nós estamos botando na cruz? Porque ele se disse rei dos judeus. Pronto. Vai ser condenado. Então eram inimigos. E aí você falou assim: já passou 2000 anos, agora 2000 anos nós sabemos que aqueles caras estão errados. E o Cristo venceu através da história. Muito bem, mas será que já está prazeroso para ele? Todas as lideranças já estão prazerosas para ele. Então, o texto, como está falando no futuro, é para aguardar. O texto está dizendo é que o Senhor vai colocar todos os inimigos de forma confortável sob a orientação do Cristo. Então, aquela frase que ele diz: será um só rebanho e eu serei a cabeça, eu serei o pastor, ou será um só corpo, eu a cabeça? Ao chegar a este nível em que é uma harmonia agora entre cabeça e o corpo, e todo o corpo é dominado pela cabeça, segue a orientação da cabeça, e a cabeça faz parte do corpo, até chegar nesse nível, ainda falta. Ainda falta. Então o que eu estava falando dele, não resta a menor dúvida. Agora há uma situação que complica um pouquinho mais. Porque nós estamos no versículo 1, aí os outros vão falando dessa inimizade, outra coisa toda, que eles serão dominados. Aí no versículo 4 ele diz assim: e o Senhor disse, e não se arrepende de ter dito, e diz de forma justa, correta. Diz de forma justa e correta: serás um vencedor. Um vencedor. De que forma? Como semelhante, segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora ele está dizendo que esse Cristo será semelhante, né? Semelhante à ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem da Bíblia, que está lá no Gênesis, no capítulo 14, é a primeira vez que ele aparece, em que ele vem materializado. E ele se diz rei de Salém, rei de Jerusalém, rei da eternidade. E por tempo indeterminado, quer dizer, por tempo eterno. Sou rei de Jerusalém por tempo eterno. E ele vem materializado, e Abraão, 650 anos antes de Davi, fala isso. 1650 anos antes de Cristo, fala que Melquisedeque é rei de Salém para sempre. E ele então pegou lá o dízimo e pagou o dízimo para Melquisedeque, respeitando Melquisedeque como
alguém superior a ele. Então Abraão, que é o fundador da civilização judaica, se curva diante de Melquisedeque e diz que Melquisedeque é rei eternamente. Muito bem. E aí, tem mais. Se Melquisedeque é assim, Paulo de Tarso vai dizer que Cristo, quando esteve entre nós, está na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos de 5 a 10, que Jesus é semelhante a Melquisedeque, porque ele também nasceu como Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e é semelhante a Melquisedeque. E o Cristo passou por tudo isso, se transformando segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a grandeza de Melquisedeque. O grande problema é a palavra ordem, que a gente traduz ordem pensando em ordem igual da igreja religiosa. Tem a ordem franciscana, né? Tem a ordem das clarissas. Então a gente quer a ordem de Melquisedeque. A palavra ordem aí não está nesse sentido, está no sentido de grandeza. Ele é da ordem, ou a semelhança, ou da grandeza, do tamanho de, tá claro? Daquela estatura de, aí a ordem está no outro sentido. Então, ele está dizendo que o Cristo, ele também é semelhante a Melquisedeque, é da mesma ordem, é da mesma grandeza de Melquisedeque, e nasceu sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por isso que ele transcende Maria. Por isso que ele transcende José. Por isso que ele transcende a genealogia. Por isso que ele transcende a genealogia de Davi. Ele é filho de Davi no sentido de que Maria e José fazem parte da genealogia de Davi. Nesse sentido, sim, mas ele transcende essa genealogia, porque de Maria nasceu Jesus, mas não por José. Logo, quebrando esse ritmo, vai-se além. Logo, ele não é igual às outras pessoas, outros reis que nasceram de tal mulher. E aí, quando você pega a genealogia de Jesus, você pega lá, porque fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Ele não é assim. Ele é semelhante ao Melquisedeque, da grandeza de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por quê? Porque Melquisedeque apareceu para Davi, materializado, e diz assim: sou rei de Salém para sempre. Sou rei de Jerusalém para sempre. E, eu falei Abraão? Davi, né? Então, errei tudo. Então, o Melquisedeque apareceu para Abraão e disse: sou rei de Salém ou de Jerusalém eternamente. Quer dizer, o meu reino não tem limite, o meu reino não tem tempo. O meu reino não tem tempo. Logo, se não tem tempo, eu sou eternamente. E Abraão reconheceu, se curvou e pagou o dízimo. Quer dizer, o viu como Senhor, como alguém maior que ele. Pagou o dízimo, o reverenciou. E ele, como estava materializado ali, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha genealogia. O Cristo é dessa grandeza. Agora, o certo era eu fazer uma correlação entre Cristo e Melquisedeque. Aí o Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a Cristandade, na última edição da Federação Espírita Brasileira, vai colocar isso. Melquisedeque é o Cristo. É um outro nome para o Cristo. Como nas Escrituras nós temos muitos nomes para Deus, El, Elohim, Yahvé, né? Um outro nome, Melquisedeque. Então, por isso que ele é daquela grandeza. Aí você fala, mas por que muitos nomes? Porque na Bíblia tem muito nome. El Shaddai. E assim vai. São muitos nomes para Deus. Na Índia, existe a tradição de Shiva com os 108 nomes de Deus. São os nomes sagrados de Deus. Então, são muitos nomes. Por que muitos nomes? Porque são muitas características de Deus. Eu não posso definir Deus. Toda vez que eu defino Deus, eu limito Deus. Deus não é para ser definido. Porque definir é limitar, é contingenciar, é engarrafá-lo. E ele transcende tudo. Ele vai além.
Por isso que eu vejo características. Ele é bom, mas não é só bom. Ele é belo, mas não é só belo. Ele é amor, mas não é só amor. Ele é luz, mas não é só luz. Ele é verbo, mas não é só verbo. Ele é justo, mas não é só justo. É misericordioso, mas não é só misericordioso. São nomes. Ele é Senhor, mas não é só isso. Então, são os muitos nomes para Deus. Cada um fala de uma característica, pelo um ângulo diferente. Igual um cego quando vai tatear um elefante. Um pega o rabo, outro pega a barriga, outro pega a tromba, outro pega a orelha. E cada cego tem uma característica, vê pelo ângulo, sente pelo lado o elefante. Mas nenhum define o elefante como todo. Como o sábio que perguntou para o outro, o que é aquilo que você está vendo flutuando? O cara disse, é uma laranja. O outro disse, estou vendo flutuando uma meia laranja, porque você só vê meia laranja flutuar, a outra fica debaixo da água. E um outro respondeu, deixa eu ir lá ver. E pegou a laranja, virou, assim, parece que é uma laranja. Porque pode ter uma outra fruta parecida. E aí você ainda tem que partir para a experiência do saborear, do provar. E assim vai. E também pode ter frutas parecidas em sabor. Então demanda-se muitas e muitas características. Só de laranja, quantos tipos de laranja? Pera, lima, Bahia, seleta. Voltemos para Alberto Einstein. Tudo é relativo. Agora, então, lá no Salmo está dizendo, o Senhor vai fazer, o Yahvé vai fazer com que o Cristo domine os seus inimigos vão ficar prazerosos para ele, não só vão ficar sob o seu controle, mas vão ser prazerosos, escabelo para os seus pés, mais ainda, e ele terá um domínio à semelhança de Melquisedeque, ou melhor, eternamente, sem limite. Guardando essa informação, para a gente fechar, há duas outras muito interessantes, porque lá em João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus fala assim, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. E os judeus gritaram, é um outro Coan, uma outra charadinha. Mas como? Tu não tem nem 50 anos, como você era antes de Abraão? E Abraão viveu 1650 anos antes de Cristo. E antes de Abraão ser, eu sou. Mas como? Tu não tem nem 50 anos, o problema era de 50 anos, de 1600, foi uma indagação louca. E por que limitaram em 50? Porque naquela época, quem chegava a 50 anos era muito velho. A média de vida naquela época era 36 anos. Corria muito. O cara, 36 anos, estava todo, não tinha um dente. Não tinha tratamento de dente, não tinha nada disso. Então, por isso que é essa comparação. Porque 50 anos o cara já é muito velho. Tu não tem nem isso. Como está se comparando com Abraão? E aí há uma passagem do livro do Gênesis em que diz assim, diz o Senhor para Abraão, colocarei na tua descendência em forma de bênçãos, a tua descendência será uma bênção para todas as nações. A tua descendência será uma bênção para todas as nações. Isso está no Gênesis, no capítulo 22, versículo 48. E Paulo de Tarso diz assim, repare na frase, a tua descendência, e como os judeus interpretavam isso, tu serás uma bênção para a tua descendência. Ora, significa que Abraão iria abençoar todas a sua descendência. E a descendência seria todos os judeus. E os judeus interpretavam que era todos os judeus. Paulo de Tarso vem e interpreta a frase. Paulo diz, ele não falou de descendentes, mas de um só. A tua descendência, e Paulo explica, é um só, é Cristo. Está na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, e em Atos dos Apóstolos se repete no capítulo 3, versículo 25. Então a tua descendência no singular é um só Cristo. A tua descendência será bênção para todas as nações. Todas as nações receberão a tua bênção. Logo, a frase aí desse versículo é, no futuro todos os inimigos teus ficarão prazerosamente para ti.
sobre o teu controle. Mas todas as nações estarão sob a tua bênção. Não tem limite, limite espacial. Todas as nações. Então o Cristo domina sem limite espacial. No caso de Davi, aí já diz, de Davi já fala ao contrário. O Cristo será bênçãos para sempre para todas as nações. Aí já é o para sempre da ideia de tempo. O que vos parece do Cristo? Para sempre. É o texto que nós estamos vendo aqui. Para sempre é eterno. Então, quando ele fala em Abraão, o descendente de Abraão, que é o Cristo, vai cuidar de todas as nações, sem limite de espaço. Quando fala de Davi, fala de tempo, vai dominar por todo o tempo. Logo, segundo a Bíblia, o Cristo vai reinar eternamente. Por isso que ele é semelhante ao Melquisedeque, não nasceu e nem vai morrer, porque ele domina todas as nações sem limite espacial e todas as nações eternamente, sem limite de tempo. Por isso que ele fala, eu estarei convosco sempre. Ide pregai pelos 4 cantos da terra, 4 cantos, todas as nações, e estarei convosco até o fim dos tempos, eternamente, para sempre. Então, um domínio eterno e espacial. Além do tempo, além do espaço. Logo, o texto está dizendo que esse Cristo que vai nascer aqui entre nós, e Davi estava prevendo isso, 1000 anos antes, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, ele cantou isso por revelação espiritual, que o Yahvé está dizendo que o Cristo que virá terá o controle eterno, como o Melquisedeque tem, por todas as nações, espacial e temporalmente, ele vai coordenar toda a terra. É o Senhor da terra, que os espíritas chamam governador da terra, logo espacial e temporal. Mas só quando ele vier. Esta personalidade que virá será assim. Muito bem. E o Yahvé está falando isso com ele. Mas há uma outra passagem de Jesus que ele diz assim, se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos erros. E quando Moisés perguntou o nome do Yahvé, como é o teu nome? Para eu dizer para as pessoas, diga que eu sou te enviou. Está no Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Eu sou. Ora, o Cristo está dizendo que ele é o eu sou, que ele é o Yahvé. Mas o Yahvé está falando com ele, está falando no sentido simbólico, é um cântico, gente, isso aqui é uma poesia. Ele está falando no futuro. Lá no futuro, o Yahvé está dizendo que no futuro, quando Cristo vier, falta 1000 anos, quando ele vier, ele será semelhante a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e todos os inimigos vão ficar sob o controle dele. Todas as nações, e ele vai dominar tempo, espaço, tudo. Pronto. É ele mesmo. E qual a diferença dele para Yahvé? Se é o Yahvé que vai se manifestar aqui entre nós, diz Isaías no capítulo 60, versículo 2, nós veremos aqui entre nós a luz de Yahvé. Ele vai se manifestar, a manifestação dele em forma luminosa vai estar aqui entre nós. Vai passar como uma luz entre nós. Então ele mesmo, Isaías, é o próprio Yahvé que vem aqui entre nós. E quando ele vem, ele ganha um novo nome, que é o Yahvé com uma letrinha a mais só no meio, que é o Shi, do hebraico. Agora, quando ele vier, ele vem. É ele mesmo que volta, com o mesmo nome Yahshua, daí Jeová, é por isso que eles querem botar Jeová com uma corruptela, para poder ficar parecido com o nome Jesus e Yahshua, porque é muito parecido, porque a única diferença em hebraico é que tem um Shi no meio. Ele é aquela mesma pessoa, aquele mesmo nome, não pronunciado, com um Shi no meio. E cada letrinha no hebraico, cada letra no hebraico não só tem um peso, tem um número, mas cada letrinha no hebraico tem um significado.
O iode é macho, o ré é fêmea, o val é equilíbrio, o ré é fêmea. Então, o Yahvé, ele é um macho fêmea em perfeito equilíbrio, se gerando sempre, se recriando sempre, se manifestando sempre. Nunca vos deixarei. Sempre em movimento, nunca parado, sempre gerando. Mas agora, quando ele vem com Jesus, ele é Od, Ré, Val, Ré, masculino, feminino, em equilíbrio, se gerando sempre, mas com Xi no meio. E a palavra, a letrinha Xi no original é fogo. Então, no meio do nome desse Cristo, tem fogo. E João Batista diz: eu mergulho na água, virá alguém muito maior do que eu, do qual eu não posso tirar a sandália dos seus pés, que vos batizará no fogo do Espírito. Ah, ele é fogo. E diz o padre Teilhard de Chardin, grande estudioso da evolução, por isso queimado pela igreja e exilado pela igreja em Nova York. Quando o homem descobriu o fogo, realizou a maior invenção na Terra. E tudo mudou. E a Terra não foi mais a mesma depois que ele descobriu o fogo. E começou o surto evolutivo da Terra planetária. Continua o padre Teilhard de Chardin. O dia que a gente descobrir o fogo do amor, essa será a maior de todas as descobertas, a maior eureka, o maior koan, a maior percepção, iluminação que a Terra pode ter quando nós descobrirmos agora aquilo que vai nos impulsionar definitivamente para Deus, que é a melhor parte que nunca será tirada de nós, que é o amor. O fogo do amor. Por isso que diz as Escrituras, Deus é amor. E aí nós vamos descobrir que Deus é amor e descobrir o amor, nós vamos nos identificar com Deus. Todo aquele que ama é filho de Deus, se identifica com Deus, é como Deus, traz a mesma característica da substância divina. Essa, diz Teilhard de Chardin, será a maior descoberta de todos os tempos. Então o Cristo veio entre nós, era Ele mesmo, o Yahvé, planejando o seu futuro e dizendo que lá no futuro, quando ele viesse da forma de amor, e a mensagem que ele veio trazer aqui para nós foi amor, tanto que ele disse, resume toda a lei e os profetas é o amor, não existe maior mandamento do que o amor, toda a mensagem de Jesus se resume no amor. Quando eu vier trazer o amor, eu vou dominar a todos. E os meus inimigos não poderão mais ficar inimigos, tem que ser escabelo. Porque por amor você não impõe, o amor não impõe, que impõe é a paixão. O amor transforma. Por isso que o inimigo deixa de ser inimigo, passa a ser escabelo. Algo extremamente prazeroso, algo que me dá satisfação em estar com ele, tocá-lo, encostá-lo, em conviver com ele. Muita paz. Semana que vem.